Pois bem, Rômulo Silva, hoje nós estamos aqui no Sindicato dos Rodoviários de Alagoinhas e viemos ouvir Gil Alagoinhas falar a respeito do transporte público em nossa cidade. Como está essa situação do transporte na cidade de Alagoinhas? Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos os internautas que vão assistir esse vídeo e parabenizar a TV Nova porque está assumindo esse compromisso de levar informação em tempo real. E a nossa cidade, como todo estado, é carente da boa informação e eu acredito que vocês estão no caminho certo e estamos aqui à disposição para a gente falar sobre o transporte público naquilo que eu tenho como verdade. Gil, me diga uma coisa, como é que está essa situação da cidade de Alagoinhas? A população está na bronca, a verdade é essa, necessita do transporte e o transporte não está atendendo a população. O transporte público de Alagoinhas, ele é um câncer municipal, eu costumo dizer isso. O transporte público sempre precisou de uma discussão. Infelizmente, são vários os gestores que passaram por nossa cidade e fizeram vista grossa sobre o transporte público, alguns por ter seus parentescos e outros por falta de compromisso administrativo. Então, o transporte público se tornou um câncer porque as pessoas que tinham compromisso em governar a nossa cidade e transformar ela sempre para melhor, não viu o transporte público como uma prioridade. E aí chegou a esse caos. As pessoas começaram a fazer política do transporte público. Lógico que nosso vídeo, nossa matéria vai passar por várias pessoas que colaboraram com o assassinato do transporte público. Do outro lado, teve os empresários que permitiram de que as pessoas, entre aspas, fizessem negócio com o seu negócio. Aonde eu quero chegar? Houve um vício muito grande dentro da nossa cidade, que era ônibus para enterro. Eu ficava me perguntando, quem paga essa conta? Quer dizer que morreu um fulano ali, o político A, o político B, batia na porta da empresa dizendo que queria um ônibus para fazer o enterro. Só que aquilo tem um consumo, aquilo tem a diária do motorista, aquilo tem uma série de fatores que precisa ser custeado. E não aparecia ninguém para custear isso, era só na base do favor. O empresário, como explorava um sistema de forma irregular, porque nós sabemos que o patrimônio público não pode ser explorado a não ser por licitação, aí fazia o feijão com arroz, tentando sempre levar a vantagem. Eles não clamaram pela organização do transporte público. O empresário também tem essa culpa. Se eles lá atrás tivesse brigado e entendesse de que era preciso organizar o transporte público até para cobrar mais, com mais precisão, nós tínhamos hoje um transporte dentro da sua excelência. E aí passaram-se os anos, as histórias ficam e nós assumimos o comando do sindicato aqui em Alagoinhas e na região metropolitana, como Paulo Afonso também. E como nós entendemos que a gente tem que discutir a melhoria do transporte, até porque o transporte que não agrada ao passageiro é o mesmo transporte que maltrata meu povo. Quando ele não tem uma boa qualidade para o usuário, para o profissional também ele não tem. Então, estava todo mundo sofrendo. E nós começamos a clamar de que a licitação era a primeira porta a se abrir para a gente começar a discutir o transporte. E assim foi feito, infelizmente. Veio a licitação e uma empresa concorreu, mas sabemos nós que era uma empresa que já não passava, já não vivia uma boa saúde financeira, as razões a mim não interessam, e aí concorreu o processo licitatório e no decorrer disso ela pegou, criou um grupo econômico sem anuência do poder concedente, foi uma série de coisas, várias greves, já com a empresa nova que tinha concorrido à licitação e ganhou o processo licitatório, e com isso chegou ao caos. Você tem uma ideia, a empresa não teve dinheiro para pagar 50% da folha
do pagamento de dezembro, porque o outro 50% o governo já tinha custeado. Imagina o mês seguinte, que era 100% de responsabilidade deles. E isso gerou a greve e esse transtorno na vida dos rodoviários, dos usuários também, e a gente preocupado, esperando de que as coisas fossem resolvidas, porque já tinha misturado duas situações. Quais são elas? O primeiro era o caos financeiro, a impotência financeira. O advogado da empresa não quer que eu fale falência, então a empresa começou a viver uma impotência financeira, e aí gerou também com esse processo licitatório que, segundo o SMTT, eles fraudaram o processo licitatório. Então veio a caducidade da empresa Cidade Alagoinhas, porque era o único caminho que o prefeito tinha para tomar, uma vez que a empresa já tinha declarado no SMTT que não tinha dinheiro para pagar os 50% da folha. Então lá ela já dizia que estava falida, mas eu continuo dizendo de que a palavra correta é impotência financeira. E aí aconteceu esse caos, e hoje saiu a caducidade, já saiu alguns edital aí publicando a caducidade. Acho que hoje deve ser publicado também a emergência. Nós aqui estamos esperando de que venha uma empresa para absorver os trabalhadores, que é a prioridade do sindicato, é proteger os postos de trabalho. A gente está trabalhando muito com a vigilância a isso. Tem um outro lado também, que são as verbas rescisórias do trabalhador. Qualquer pessoa sensata que estiver assistindo o nosso vídeo agora vai entender que todas as empresas que entram em falência, o caminho é um só: justiça. E nós estamos tentando, de todas as formas, buscar encaixar o entendimento jurídico para que o juiz possa manifestar favorável aos trabalhadores e a gente resgatar toda a história de trabalho pelo campo financeiro deles. A gente viveu isso com a empresa Xavier e foi um transtorno também na vida do trabalhador, e mais uma vez o nosso jurídico dá um salto mortal carpado, mostrando a competência, que é o que mais os trabalhadores esperavam, e a gente conseguiu aí o bloqueio da garagem. E essa garagem deve ir a leilão, e o dinheiro arrecadado ele vai indenizar os trabalhadores. Então eu acho que nessa parte a gente está um pouco tranquilo, porque a gente já está arrumando isso. Estamos nas expectativas agora de que, com o chamado de emergência, venha uma empresa para atender. Lógico que todo mundo sabe, o negócio não é ruim, o negócio é rentável. Agora o negócio precisa de organização. Nós sabemos que o mundo globalizou, que as coisas avançaram, modernizaram, e nós não podemos mais, em pleno século XXI, estar administrando empresa com máquina de datilografar. A gente está bem avançado agora. Agora não pode mais você chegar no escritório de empresa e encontrar uma máquina de datilografar ou um fax, uma vez que a gente tem um avanço bem melhor agora. Então essa tecnologia também ela nos perturba, porque às vezes eu não posso ir à minha empresa, eu como diretor, mas eu estou acompanhando tudo no meu notebook. Então está exigindo de que a coisa se profissionalize. O transporte público de Alagoinhas era tratado de forma amadora, e isso gerou um problema, porque diante de todas as desorganizações, esqueceram da joia maior do sistema, que é o usuário. O ouro do sistema de transporte é o usuário. A gente tem que buscar mecanismos para sempre servir ele de forma melhor, fazendo lembrar de que o transporte público ainda é o transporte mais barato que nós temos. Se você avaliar isso com Uber, mototáxi, táxi e outros tipos de serviço, o transporte coletivo ainda é o mais barato. Gil, é excelente aqui esclarecer que a população ela reclama da falta do transporte para atender a população. Segundo algumas informações, diversos ônibus quebrando em toda a cidade de Alagoinhas, principalmente dessa empresa ATP. Nossa equipe já fragou várias vezes o ônibus quebrando, deixando o passageiro na mão. Vai haver alguma mudança para esse tipo de problema? Vai ser resolvida essa situação? Ou essa empresa ela vai ter que trazer uma frota de ônibus nova para atender a população melhor?
É uma coisa que a gente precisa fazer, e você toca assim num assunto importante, até para a gente levar isso a todos os internautas, para ganhar consciência de como funciona isso. A gente precisa fazer um trabalho também pedagógico em cima do usuário. Essa é a realidade. Ônibus quebrando, você vai ver em qualquer lugar, até onde se tenha o mais moderno transporte coletivo, você vai ver ônibus quebrando. Aquilo é uma máquina, muitas das vezes até ele saindo agora da fábrica, um pequenino parafuso não arrochado pode gerar uma pane e ele quebrar. O que nós temos em Alagoinhas é uma sequência de ônibus quebrando pelas ruas, mas isso também muitas das vezes tem uma outra discussão por detrás que é preciso se fazer. Às vezes a manutenção devida que se esperava esses ônibus ter, às vezes não estão tendo porque os cofres da empresa também estão sucateados. Aonde eu lhe levo a esse entendimento? Uma vez que você tem um comércio e você passa 3 anos sem reajuste da sua mercadoria, com certeza o caminho é a falência. Então desestrutura. Muitas das vezes aquele ônibus novo que poderia, ou seminovos, que poderia ser substituído por uma frota já vencida, às vezes não acontece porque do outro lado não há faturamento. Todo ano eu faço campanha salarial, todo ano o diesel sobe desaceleradamente, como está aí. E isso é o que está gerando o problema dentro do sistema. A gente não pode ter uma cidade onde os políticos, entre aspas, entendam de que a mulher gestante não deve pagar passagem. Nós não podemos ter uma cidade onde os políticos aprovem uma lei, que eu sou favorável, onde os 60 anos não pague passagem, mas não diz quem paga essa conta. Então, há uma perturbação nisso e o transporte precisa dessa discussão urgente para melhorar, que encaixa na sua pergunta. Mas nós sabemos que temos que fazer cartilhas educacionais para o passageiro, dizer a ele que esse patrimônio é dele também. Nós não podemos ainda ter o passageiro sentando em um banco e botando o saco do peixe no outro. Nós não podemos mais ter o passageiro comendo amendoim e jogando a casca dentro do ônibus, palito de picolé e outras coisas mais. Então, eu acho que está na hora de todo mundo se ajustar. O passageiro merece um ônibus de qualidade, que é uma das maiores reclamações que nós temos aí, mas o passageiro precisa também aprender a zelar dele. Então eu acho que está na hora do SMTT ganhar um corpo melhor. A gente entende que o SMTT deve se desvincular dessa responsabilidade de discutir o transporte público. Acho que já está na hora de criar uma secretaria aqui voltada para o transporte coletivo, para que a gente possa avançar nessas discussões e melhorar. Até porque nós sabemos que Alagoinhas a cada ano vem crescendo. Nós temos exemplos que todas as cidades que não têm um sistema de transporte ativo, ela não desenvolveu. Nós temos Entre Rios, Inhambupe, Acajutiba, Crisópolis. Então o transporte ele é essencial para o desenvolvimento de uma cidade. Ele colabora diretamente com o ir e vir das pessoas, que é um direito constitucional nosso, e também com a renda per capita do nosso município e até estado, né? Para nós finalizar, vai haver um novo projeto de licitação para que haja uma empresa no lugar da cidade de Alagoinhas. Você sabe, pode nos informar isso? Se trabalhar pela ordem correta, primeiro é oferecido ao ganhador do bloco 1. Se o bloco 1, o ganhador do bloco 1 não quiser, aí compete ao município, em um prazo de 180 dias, promover uma nova licitação do bloco 2, onde houve a caducidade, e aí as pessoas começam a concorrer e lá ganha aquele que tiver a melhor proposta e que tiver todo regularizado, que é o que exige o processo licitatório. E aí vem a nova empresa e eu espero que venha com uma visão melhor. Eu acho que os empresários perderam o foco da coisa, mas também não vou levar uma crítica assim direta a ele, porque se você olhar, o empresário
ele precisa de mais uma mão, um ombro, ou precisava de um profissional. Eu acho que o empresário, se tivesse ido para um cantinho, contar seu dinheiro e contratar um administrador para tocar o negócio não tinha chegado tanto, não. Coisa toda é que avançou muito e você tem que estar toda hora pesquisando uma série de fatores, peça, pneu, reajuste do diesel, bolsa de valores, tudo nessa hora você tem que estar pesquisando, porque tudo isso compromete o desenvolvimento da sua empresa. E aí as pessoas cansaram também e não entenderam que deveria passar a bola. Eu vejo o sistema de transporte de Alagoinhas dentro do mesmo erro que cometeu o Rogério Ceni, goleiro do São Paulo. Nenhum goleiro, quando nada para essa geração que está aí, vai fazer 100 gols para tirar aquela marca de Rogério. E no dia daquele 100 gols era o dia de Rogério ter tirado camisa, short, chuteira, ficar só de cueca ali e dar um adeus, que ele ia adotar a mesma fama que Pelé adotou. Mas ele não soube a hora de sair, aguardou título e título que não veio. E aí a avalanche passou por cima e a gente não está vendo o Rogério Ceni no mesmo prestígio, na mesma fama que tinha, eu acho que era o Chilavé, que fez aqueles gols aí, mas que não chega um terço do que Rogério Ceni fez. Então, tudo na vida acho que a gente tem que saber o dia que entra, o dia que sai, até onde dá, até porque para não desgastar muito a máquina humana, que precisa também do seu repouso. O seu Raimundo é um homem batalhador, todo mundo conhece aquele cara como um homem de luta, de garra, que viveu ali dentro e empurrou para lá, empurrou para cá, tocou como pôde, mas chega uma hora que o corpo cansa, a mente pede descanso, você perde o foco e não teve esse policiamento. Eu acredito que foi mais ou menos por aí que gerou esse problema, mas vamos torcer de que com essa nova reformulação as coisas ganham uma qualidade melhor, que é o que nós sonhamos, né? Porque o transporte que está maltratando o usuário, eu volto a dizer, é o mesmo que maltrata meu povo. Então a gente quer esse ônibus de qualidade, a gente quer esse ônibus quebrando menos, a gente quer esse ônibus bem vistoriado, nós queremos esse ônibus bem discutido com a população, a ponto que eles entendam que esse patrimônio é dele, que ainda é o mais barato que nós temos, é o transporte público coletivo. Então, eu acho que está na hora da gente fortalecer isso. Muito obrigado, Gil Alagoinhas. E é isso aí, Rômulo, e eu vou ficando aqui no Sindicato dos Rodoviários de Alagoinhas.